Havia uma caixa de madeira escura no canto mais afastado do sótão, coberta por um lençol branco que o tempo havia amarelado. Ninguém subia ali há anos. A única luz vinha de uma pequena janela circular, suja de poeira, que filtrava o sol da tarde e o transformava em um feixe dourado e denso, cheio de partículas dançantes. O ar era parado, com um cheiro seco de madeira antiga e papel guardado. A cada passo no assoalho, um rangido longo e baixo ecoava no silêncio, como se a casa estivesse se espreguiçando. O objetivo era simples: encontrar algumas fotografias antigas para um porta-retrato novo. Mas a caixa no canto, quase escondida atrás de uma cadeira de balanço quebrada, parecia ter um peso diferente. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar, e às vezes é só isso que a gente precisa. Aproximando-se, o tecido do lençol se desfez um pouco ao ser tocado, frágil como uma folha seca. Ao puxá-lo, uma nuvem de poeira subiu lentamente, brilhando no feixe de luz. A caixa não tinha fechadura, apenas uma tampa pesada que se encaixava sobre a base. Com um pouco de esforço, a tampa cedeu, revelando seu conteúdo. Dentro não havia fotografias, mas sim um único objeto, repousando sobre um forro de veludo desbotado. Era um caderno de capa dura, revestido de um couro que um dia fora verde escuro, mas que agora estava gasto e manchado pela umidade. As bordas das páginas estavam onduladas e escuras. A lombada estava partida em um dos lados, com os fios da costura expostos e frágeis. Era um objeto esquecido, quebrado pelo tempo. Pegar o caderno foi um ato cuidadoso. Ele era mais pesado do que parecia. A capa estava fria e um pouco áspera ao toque. Na frente, em letras douradas quase apagadas, era possível ler duas palavras: Minhas receitas. O desequilíbrio era visível. Ali estava um repositório de conhecimento, de sabores e de momentos, deixado para se desfazer no escuro. As páginas pareciam coladas umas nas outras. A lombada ameaçava se soltar por completo. Era um livro que não podia ser lido, uma história que não podia ser contada em seu estado atual. A pergunta silenciosa que surgiu foi: o que fazer com ele? Deixá-lo voltar para a escuridão da caixa ou tentar trazê-lo de volta à vida? A decisão foi tomada ali mesmo, no silêncio do sótão. Aquele caderno não voltaria para a caixa. Ele seria restaurado, não de forma apressada, mas com paciência e cuidado. A promessa silenciosa era clara: transformar aquele objeto frágil e esquecido em algo útil e belo outra vez. Dar a ele a chance de ter suas páginas folheadas em uma cozinha iluminada, de ter suas receitas preparadas mais uma vez. A ideia de resgatar não apenas o objeto, mas o que ele continha, trouxe uma sensação de propósito calmo. A busca pelas fotografias foi esquecida por um momento. A nova tarefa era mais importante. Com o caderno seguro nas duas mãos, o caminho de volta foi feito com passos lentos e deliberados. Descendo a escada dobrável do sótão, o ar mudou. O cheiro de poeira foi substituído pelo cheiro familiar da casa, de madeira encerada e de um leve aroma de chá que ainda pairava no ar desde o café da manhã. O caderno foi levado para a cozinha, o lugar que parecia ser seu lar de direito. Foi colocado com delicadeza no centro da grande mesa de madeira, sob a luz suave que entrava pela janela. Ali, seus defeitos eram ainda mais visíveis: as manchas de umidade, a capa desbotada, a lombada partida. Mas agora, sob a luz, ele não parecia apenas quebrado, parecia um desafio tranquilo, um projeto que esperava para começar. O primeiro passo seria entender a extensão do dano e planejar a restauração. A jornada para trazer o caderno de volta à vida havia começado. O primeiro passo da restauração era a limpeza.
qualquer tentativa de conserto seria inútil se a sujeira de décadas não fosse removida com cuidado. A mesa da cozinha, ampla e bem iluminada, tornou-se a oficina. Foram reunidos os materiais necessários: panos de algodão macios e limpos, uma escova de cerdas muito suaves, como as usadas para pintura em aquarela, e um pequeno bloco de borracha de limpeza específica para papel e couro. Nenhum produto químico forte, nem água, apenas ferramentas secas e um toque gentil. O trabalho começou pela capa. Com o caderno fechado sobre a mesa, o primeiro pano de algodão foi passado sobre a superfície de couro. Um gesto lento, sem pressão, apenas para remover a camada mais solta de poeira. O pano, antes branco, ficou acinzentado instantaneamente. Uma segunda passagem, com uma parte limpa do pano, removeu mais um pouco. O processo revelou a verdadeira textura do couro, as pequenas rachuras e vincos que contavam sua história. A cor, embora desbotada, começou a parecer um pouco mais viva, um verde musgo profundo surgindo sob o véu de poeira. A escova de cerdas macias foi usada para limpar ao redor das letras douradas na capa, onde a poeira se acumulava. As cerdas entravam nas pequenas reentrâncias, desalojando partículas minúsculas, sem arranhar o que restava do dourado. Era um trabalho de paciência, centímetro por centímetro. Depois da capa, a atenção se voltou para as bordas das páginas. Elas estavam escuras, não apenas pelo tempo, mas pela fuligem e poeira que haviam se infiltrado entre elas. Com o caderno ainda fechado, o bloco de borracha de limpeza foi passado suavemente ao longo das 3 bordas expostas. A borracha, com sua textura fina e porosa, agarrava a sujeira sem danificar o papel. Pequenos rolos de sujeira cinza se formavam e eram soprados para longe. Lentamente, a cor amarelada e antiga do papel começou a reaparecer, substituindo o tom escuro e sujo. Era como ver a névoa se dissipar de uma paisagem. O contraste entre a parte limpa e a que ainda não havia sido tocada era notável. O próximo passo foi abrir o caderno, o que precisava ser feito com extremo cuidado por causa da lombada frágil. Ele foi aberto apenas o suficiente para permitir a limpeza do interior das capas e das primeiras páginas. A escova macia foi usada novamente, desta vez para varrer a poeira que havia se assentado no vão da lombada. Pequenos fragmentos de folhas secas e até mesmo a asa de um inseto, fina como papel de seda, foram encontrados e removidos. Cada página era um território novo. Algumas tinham pequenas manchas, talvez de uma gota de molho ou de uma xícara de café pousada ao lado há muito tempo. Essas manchas não seriam removidas, elas faziam parte da história do caderno. A limpeza não era para apagar o passado, mas para preservá-lo. Ao final desse processo, que levou quase 1 hora, o caderno já parecia diferente. Ele não era novo, nem pretendia ser, mas estava limpo. O cheiro de mofo e poeira havia diminuído, substituído pelo cheiro seco e adocicado de papel velho. Ele parecia mais leve, mais respirável. Colocado sobre a mesa, ele não parecia mais um objeto abandonado, mas sim um paciente em recuperação. O primeiro marco da jornada estava completo. O caderno estava preparado para o próximo passo, mais delicado e estrutural, o conserto da lombada. Por enquanto, ele descansava sobre a mesa, sobre a luz da tarde, visivelmente mais cuidado e respeitado. Com o caderno limpo, o problema mais sério tornou-se evidente. A lombada. Ela estava partida na junção com a capa traseira, e os cadernos de páginas, os pequenos grupos de folhas costurados juntos, ameaçavam se soltar completamente. A estrutura que mantinha tudo unido estava comprometida. A restauração da lombada exigiria mais do que apenas limpeza. Exigiria ferramentas específicas e uma técnica precisa. A mesa da cozinha continuou sendo a oficina, mas os materiais mudaram. Foram trazidos um pequeno pote de cola de encadernação de pH neutro para não danificar o papel, um pincel fino e chato, uma tira de linho de trama fina
e alguns livros pesados para servirem de prensa. O primeiro passo foi avaliar a separação. A capa traseira estava quase solta, presa por apenas alguns fios da costura original. Com uma pequena tesoura, esses fios partidos foram cuidadosamente cortados, liberando completamente a capa traseira. Isso permitiu um acesso claro à espinha do bloco de páginas. O objetivo não era refazer toda a costura, que ainda estava surpreendentemente intacta, mas sim reforçar a estrutura existente. A tira de linho foi cortada na altura exata do caderno, e com uma largura suficiente para cobrir a espinha e se estender um pouco para os lados, onde se conectaria às capas. A aplicação da cola foi um processo metódico. Com o pincel fino, uma camada fina e uniforme de cola foi aplicada diretamente sobre a espinha do bloco de páginas, sobre as costuras antigas. A cola era branca e tinha um cheiro suave, quase neutro. Ela foi espalhada com cuidado para não escorrer entre os cadernos de páginas. Em seguida, a tira de linho foi posicionada sobre a cola. Com os dedos, ela foi alisada do centro para as bordas, garantindo que não houvesse bolhas de ar e que o tecido aderisse completamente à espinha. O linho, um material forte e flexível, agiria como uma nova espinha, uma coluna dorsal para o livro. Agora era preciso reconectar as capas. Mais uma fina camada de cola foi aplicada sobre o linho, nas áreas onde as capas dianteira e traseira se encaixariam. A capa traseira, que havia sido removida, foi cuidadosamente alinhada e pressionada contra a nova camada de linho. O caderno agora estava inteiro novamente, mas a cola precisava de tempo e pressão para secar e criar uma ligação forte e duradoura. Para isso, foram usadas folhas de papel manteiga. Uma folha foi colocada dentro da capa dianteira e outra dentro da traseira, para proteger as páginas de qualquer excesso de cola. O caderno foi então fechado. Ele foi colocado sobre uma tábua de madeira limpa e outra tábua foi colocada em cima. Por fim, os livros pesados, uma enciclopédia antiga e 2 dicionários grossos foram empilhados sobre a tábua superior. O caderno estava agora sob pressão uniforme, imobilizado, permitindo que a cola curasse lentamente, fundindo o linho, o bloco de páginas e as capas em uma única unidade sólida. O caderno ficaria assim, prensado, pelo resto do dia e pela noite. Não havia mais nada a fazer a não ser esperar. A cozinha ficou em silêncio, com a pilha dos livros no centro da mesa, servindo como um monumento temporário à paciência. O trabalho estrutural estava feito. O próximo passo seria cuidar do interior, das páginas frágeis que guardavam as receitas. No dia seguinte, pela manhã, a prensa improvisada foi desmontada. Os livros pesados foram retirados, um a um, e depois a tábua de madeira superior. O caderno estava ali, no centro da mesa. Ao pegá-lo, a diferença era imediata. Ele se sentia sólido, a lombada estava firme. Ao abrir e fechar a capa, não havia mais o ranger fraco de uma estrutura prestes a ceder. O movimento era suave e seguro. A tira de linho, agora seca, era quase invisível, escondida no vão entre as páginas e a capa, mas sua força estava presente. O esqueleto do livro estava curado. Agora a atenção podia se voltar para sua alma, as páginas. Muitas das páginas estavam presas umas às outras, especialmente nas bordas, onde a umidade antiga havia agido como uma cola fraca. Separar essas páginas era o trabalho mais delicado de todos. Um movimento brusco poderia rasgá-las facilmente. A ferramenta escolhida para essa tarefa foi uma espátula de metal muito fina e flexível, com as bordas arredondadas e polidas para não cortar o papel. O processo era lento e exigia concentração total. Começando pela primeira página, a ponta da espátula era inserida com muito cuidado na mínima fresta entre 2 folhas. Com um movimento suave e contínuo, a espátula era deslizada ao longo da borda, separando as fibras de papel coladas. O som era quase imperceptível,
um sussurro seco, como o de uma folha sendo virada muito lentamente. Página por página, o caderno começou a se abrir, revelando seu conteúdo pela primeira vez em muitos anos. A caligrafia era elegante, em tinta azul escura, um pouco desbotada pelo tempo. Cada receita começava com um título caprichado: bolo de fubá cremoso, pão de leite da manhã, biscoitos de gengibre e mel. A tinta havia se manchado em alguns lugares, criando pequenas auréolas azuis onde talvez uma gota de água tivesse caído. As páginas tinham uma textura seca e um pouco quebradiça, e o cheiro de papel antigo era mais forte agora que o ar podia circular entre elas. Enquanto as páginas eram separadas, pequenos tesouros apareciam. Entre as páginas de uma torta de maçã havia uma pequena flor prensada, talvez uma violeta, suas pétalas finas como papel de seda e quase sem cor. Em outra seção, uma pequena anotação na margem com uma caligrafia diferente, mais apressada, dizia: adicionar uma pitada de noz moscada, fica melhor. Essas descobertas eram como pequenas janelas para o passado, para as mãos que haviam usado aquele caderno antes. Elas davam vida ao objeto. Não era apenas uma coleção de instruções, mas um diário de uma cozinha. Algumas páginas tinham cantos dobrados, marcando receitas favoritas. Essas dobras foram cuidadosamente desfeitas, alisando o papel com a parte lisa da espátula. As pequenas rugas que permaneceram eram como cicatrizes, marcas de uso e de afeto. No final do processo, todas as páginas estavam soltas. O caderno podia ser folheado do início ao fim sem medo. Era possível deslizar os dedos sobre a caligrafia, sentir a textura do papel, ler os nomes dos pratos que um dia encheram aquela casa com seus aromas. O trabalho de restauração físico estava quase completo. O caderno estava seguro, limpo e acessível. Ele estava pronto para ser lido, para ser usado. O próximo passo seria honrar seu propósito, escolher uma receita e trazê-la de volta à vida. Com o caderno totalmente restaurado e folheável, o momento de interagir com o seu conteúdo finalmente chegou. Sentado à mesa da cozinha, com a luz suave da manhã iluminando as páginas amareladas, o ato de ler as receitas era uma experiência em si. Cada página virada era uma descoberta. As instruções eram simples, diretas, escritas em uma linguagem que parecia de outra época. Medidas como uma xícara de chá cheia ou manteiga até dar o ponto eram comuns, sugerindo um tipo de cozinha baseada mais na intuição do que na precisão científica. Era um convite para cozinhar com os sentidos. Os títulos evocavam uma sensação de conforto e simplicidade. Rosquinhas de chuva, geleia de amora silvestre, sopa de abóbora com gengibre. Cada um parecia conter uma memória. Depois de folhear o caderno inteiro, parando para ler algumas instruções mais detalhadas e admirar a caligrafia, a escolha foi feita. A receita selecionada foi uma das primeiras do caderno, com uma pequena estrela desenhada ao lado do título: Bolo simples de baunilha. A simplicidade parecia apropriada. Seria a primeira receita a ser feita a partir do caderno em muitos anos, um recomeço. Para preservar o caderno original e evitar qualquer dano durante o preparo, a decisão foi transcrever a receita. Em uma gaveta, foi encontrado um pequeno bloco de cartões de receita, de papel grosso e cor de creme. Uma caneta de tinta preta foi escolhida. O ato de transcrever era uma forma de meditação, uma maneira de se conectar mais profundamente com as instruções. O cartão foi colocado ao lado do caderno aberto. Linha por linha, a receita foi copiada. Primeiro, o título: Bolo simples de baunilha. Depois, a lista de ingredientes: farinha, açúcar, ovos, manteiga, leite, extrato de baunilha, fermento. As quantidades foram copiadas exatamente como estavam escritas, com suas medidas caseiras. Em seguida, veio o modo de preparo. A caneta deslizava sobre o papel, formando as letras com cuidado. Bata a manteiga com o açúcar até formar um creme claro. Cada frase era lida no caderno antigo
e depois escrita no cartão novo. A caligrafia não era tão elegante quanto a original, mas era clara e legível. O som da ponta da caneta no papel era o único ruído na cozinha silenciosa. Era um ato de tradução, não de linguagem, mas de tempo. A sabedoria contida na tinta desbotada estava sendo transferida para uma nova mídia, pronta para ser usada em uma cozinha moderna. Quando a transcrição terminou, os dois documentos estavam lado a lado sobre a mesa. O caderno antigo, com sua história e fragilidade, e o cartão novo, limpo e prático. O cartão seria o guia de trabalho, enquanto o caderno poderia ser fechado e mantido a uma distância segura. Ele já havia cumprido sua parte, oferecendo seu segredo. Agora, o cartão de receita era o link o passado e o presente, entre a intenção escrita e a ação que estava por vir. O próximo passo não envolveria mais papel e tinta, mas sim tigelas, colheres e ingredientes. A cozinha estava prestes a ser enchida com os sons e cheiros daquela receita antiga. O cartão com a receita transcrita estava apoiado em um pequeno suporte sobre o balcão da cozinha. O caderno restaurado repousava, fechado, sobre a mesa, como um observador silencioso. A fase de preparação dos ingredientes começou, um ritual de organização que precede a alquimia da culinária. Cada item da lista foi reunido. O saco de farinha, pesado e macio, foi retirado do armário. Seu cheiro era clino e neutro. O açúcar, em um pote de vidro, brilhava sob a luz. Os ovos de casca marrom foram retirados da geladeira, ainda frios ao toque. A manteiga, em um bloco amarelo pálido, foi colocada sobre um prato para amolecer um pouco em temperatura ambiente. O processo de medir foi feito com calma. Uma balança de cozinha foi usada para traduzir as medidas antigas em gramas, garantindo a proporção correta. A farinha foi pesada e depois peneirada em uma tigela grande, caindo como uma neve fina e leve. O fermento em pó foi adicionado e misturado com um batedor de arame, distribuindo-o uniformemente. O som do metal roçando o vidro da tigela era suave e ritmado. Em outra tigela menor, o açúcar foi pesado. Seus cristais capturavam a luz. A manteiga, já um pouco mais macia, foi cortada em cubos e colocada na tigela da batedeira. Os ovos foram quebrados um a um em uma xícara pequena antes de serem adicionados à mistura. Uma precaução para garantir que nenhum pedaço de casca caísse na massa. O leite foi medido em um copo de vidro e o extrato de baunilha, escuro e perfumado, foi adicionado a ele, criando um redemoinho marrom que lentamente se dissolveu. O aroma doce e reconfortante da baunilha começou a se espalhar pelo ar, o primeiro sinal do que estava por vir. Com todos os ingredientes medidos e organizados no balcão, a tigela de secos, a tigela com a manteiga, os ovos, o leite com baunilha, a cozinha assumiu um ar de laboratório calmo. Havia uma ordem clara no espaço. Tudo estava pronto, esperando para ser combinado. Uma forma de bolo redonda foi untada com manteiga e polvilhada com farinha, criando uma camada fina e branca que garantiria que o bolo não grudasse. O forno foi ligado para pré-aquecer, e seu zumbido baixo e constante se tornou o som de fundo da cozinha, um calor suave começando a emanar de sua porta. Cada etapa foi realizada sem pressa. A preparação dos ingredientes não era apenas um passo preliminar, mas parte integrante do processo, um momento de foco e antecipação. Era a base sobre a qual o bolo seria construído. Olhar para o balcão arrumado, com cada ingrediente em seu lugar, trazia uma sensação de satisfação. O caos da criação ainda não havia começado. Por enquanto, havia apenas ordem, potencial e o cheiro suave de baunilha no ar. A receita do caderno estava prestes a se transformar de palavras em papel para algo tangível, algo que poderia ser provado e compartilhado. O som da batedeira começou, um zumbido constante que preencheu a cozinha. A manteiga e o açúcar foram batidos juntos, transformando-se lentamente. A cor amarela pálida da manteiga foi clareando,
e a textura granulada do açúcar desapareceu, dando lugar a um creme fofo e homogêneo. Em seguida, os ovos foram adicionados, um de cada vez, o som da batedeira mudando ligeiramente a cada adição. A mistura tornou-se mais rica e aveludada. Por fim, alternadamente, foram adicionados os ingredientes secos e o leite com baunilha. A farinha caía na tigela em nuvens brancas e o leite era derramado em um fio constante. A batedeira foi desligada e o restante da mistura foi incorporado à mão com uma espátula em movimentos lentos e envolventes, para não perder o ar da massa. A massa final era lisa, espessa e perfumada. A massa foi despejada na forma preparada, espalhando-se uniformemente com a ajuda da espátula. A forma foi então colocada com cuidado na prateleira central do forno pré-aquecido. A porta do forno foi fechada e o silêncio voltou à cozinha, quebrado apenas pelo tic-tac suave do temporizador. Agora começava a espera, um período de transformação que aconteceria longe dos olhos, dentro do calor do forno. Enquanto o bolo assava, o espaço de trabalho foi limpo. As tigelas foram lavadas, os utensílios guardados. O balcão foi limpo, retornando ao seu estado de ordem. Com uma xícara de chá quente nas mãos, o caderno de receitas restaurado foi pego da mesa. Sentado em uma cadeira, o caderno foi folheado novamente, dessa vez sem a missão de escolher uma receita, mas sim apenas pelo prazer de observar. As páginas, agora limpas e seguras, viravam com facilidade. A caligrafia, as anotações nas margens, a flor prensada, tudo parecia mais familiar. Depois de alguns minutos, um novo aroma começou a se sobrepor ao cheiro do chá. Um cheiro quente, doce e amanteigado. O cheiro do bolo assando. Ele começou sutil, mas foi crescendo, enchendo a cozinha, espalhando-se pelos outros cômodos da casa. Era um cheiro de conforto, um cheiro de lar. Era a promessa da receita se tornando realidade. O caderno no colo parecia ter liberado seu perfume no ar através do calor do forno. A contemplação do objeto e a experiência sensorial de seu conteúdo se uniram naquele momento. O tic-tac do temporizador continuava, marcando o tempo. Não havia pressa. Havia apenas a espera tranquila. A xícara de chá quente, o livro de receitas no colo e o perfume crescente do bolo de baunilha. O ciclo estava quase completo. O conhecimento guardado no papel estava se tornando alimento, e a casa estava se enchendo com a prova tangível de que o caderno havia sido trazido de volta à vida. O som do temporizador soou, um toque breve e discreto, que marcou o fim da espera. O forno foi desligado. Com luvas de proteção, a forma do bolo foi retirada do forno. O calor que emanava dela era intenso. O bolo estava dourado por cima, com as bordas levemente descoladas da forma, um sinal de que estava assado por completo. Ele foi colocado sobre uma grade de metal para esfriar. O aroma de baunilha e manteiga era agora denso e maravilhoso. A casa inteira parecia abraçada por ele. O processo de esfriar também pedia paciência. Depois de cerca de 20 minutos, quando a forma já estava morna o suficiente para ser manuseada, o bolo foi desenformado. Ele saiu com facilidade, inteiro, e foi transferido para a grade para terminar de esfriar. Sua superfície era macia ao toque, e sua cor um dourado uniforme e apetitoso. Quando o bolo atingiu a temperatura ambiente, foi colocado num prato de cerâmica branca. Uma faca afiada cortou a primeira fatia. A lâmina desceu sem esforço, revelando um interior claro e macio, com uma textura delicada. A fatia foi colocada num prato pequeno. A cozinha estava silenciosa novamente. A luz do final da tarde entrava pela janela, lançando sombras longas sobre a mesa. O caderno de receitas, já fechado, estava sobre a mesa, ao lado do prato com o bolo. Ele não era mais um objeto quebrado, encontrado no escuro de um sótão. Era um livro vivo, funcional, cuja primeira história havia sido contada de novo. Sentado à mesa, com a fatia de bolo e um garfo, o primeiro pedaço foi provado.
O sabor era simples, honesto, doce na medida certa, com o perfume da baunilha e a riqueza da manteiga. Era o sabor do cuidado, da paciência. Não havia mais nada a fazer. A tarefa estava completa. O desequilíbrio havia sido corrigido. O caderno estava restaurado e sua primeira receita renascida. O silêncio da cozinha era confortável, preenchido apenas pela presença do bolo e do livro. A luz lá fora diminuía lentamente e a casa se aquietava para a noite. A imagem final era essa: uma fatia de bolo comida lentamente, numa cozinha tranquila, com um livro antigo e cheio de histórias descansando ao lado. Apenas presença. Apenas a calma satisfação de um ciclo completo.